Que é uma sacanagem. É uma sacanagem. Sacanagem com o Ancelotti. É uma sacanagem com o Guardiola, como se ele não tivesse gestão de pessoas. E é uma sacanagem com o Ancelotti, como se o Ancelotti não tivesse conhecimento tático e técnico e estratégico para ganhar um jogo. E ele teve muito conhecimento no primeiro jogo, por exemplo, para ser melhor que o Manchester City. Eu acho que no combo do primeiro jogo, eu acho que o Real fez um jogo mais dentro do que ele acreditava e saiu no 1-1. E depois acontece o que aconteceu. E essa história do resultadismo, ela é muito doida, né? Tem uma discussão nessa temporada que permeou as redes sociais, baseada numa tarja do último lance, porque isso nunca foi dito por nenhum de nós, de que o Haaland atrapalha o Manchester City. Isso nunca foi falado. Isso foi A culpa foi o cara do GC que escreveu? Isso foi perguntado numa tarja e a gente rolou a discussão. O que eu considero enquanto engrenagem, eu prefiro, por exemplo, assistir ao Manchester City de 17 e 18, ou de 16, enfim. Por exemplo, o de 21. O de 21 chegou na final com 11 vitórias e um empate. Era uma campanha melhor que essa. Era um time melhor que esse. E perdeu por um gol. Era a campanha do Flamengo no ano passado, no Libertadores. Se tivesse o Haaland, talvez a bola que o Foden perdeu um gol cara a cara, o Haaland provavelmente teria feito. É óbvio que o Haaland é um ganho para a equipe em termos de poder de decisão. O cara que entrega 52 gols na temporada é um absurdo. Mas a questão enquanto engrenagem. E aí a discussão vai morrer no resultado. Porque sabe o que vai acontecer? Se o City não ganhar a Champions, ele vai estar no mesmo lugar que sempre esteve com ou sem o Haaland. Aí os aproveitadores, e eu poderia ser um deles, ia falar, tá vendo? Não fez diferença. Só que eu não sou imbecil de fazer isso. E se ganha, os aproveitadores vão aparecer dizendo, só ganhou por causa do Haaland. E vão perguntar ao Formiga, você não disse que atrapalhou? Quando é muito escroto, porque assim, pode ser que o Manchester City seja campeão da Champions sem um gol do Haaland. Já imaginou se isso passou do Real Madrid sem gol do Haaland. Sem gol do Haaland, pode com o acontecer. Courtois fazendo 3 defesas em finalizações do Haaland. E isso vai diminuir ou aumentar o impacto do cara ali? E houve uma adaptação clara e evidente, dito pelo Guardiola, e está nas estatísticas. Está no mapa de passe da equipe, que hoje é muito mais vertical do que era. Está na velocidade de transições de passe, que hoje é muito maior do que ela. Eu botei. E aí é uma questão de o que você prefere. Só isso. Você prefere, por exemplo, o Golden State arremessando ou prefere o Lakers jogando dentro do garrafão? Cara, é uma questão de gosto, de olhar pro jogo e falar qual forma você prefere. É só isso. Que o Haaland é um absurdo, só um imbecil pra dizer que não é, né? O cara tem que brigar muito com o número pra falar, não é bom não. Porra. Não, mas obrigado, o rapaz do GC. O ponto aí então, isso que eu ia falar, né? Muita gente pergunta. Cara, primeiro, está lá uma pergunta. Às vezes eu entendo as pessoas que quando tá ali no GC, e isso é comum nos programas esportivos, tá no GC porque alguém falou. Então, às vezes o cara entrou depois e alguém falou isso aí. Tudo bem, mas tá no GC, beleza. Mas às vezes você bota no GC como uma pergunta. E geralmente a pergunta e a resposta é não, porque o absurdo é do Exatamente, claro. Exatamente, o Caio mandou bem. Às vezes a pergunta ali, porque a resposta automática é não. Mas fica a resposta pra chamar, pra atrair. Se é uma pergunta, a resposta é não. Nós não podemos ser hipócritas de dizer que hoje há uma guerra pela atenção das pessoas. Claro. Nós estamos no Flow disputando a atenção das pessoas com a TV, com o rádio, com várias outras coisas, com outras entrevistas, com o TikTok, então tá brigando. Então você bota ali a pergunta, o Haaland atrapalha o City? Bota interrogação. Não, vai ser, já tá na thumb desse vídeo, queridão. Você bota ali, interrogação, thumb de vídeo, então, thumb de vídeo é brincadeira, você bota lá, fulano brigou com o outro, tu entra no vídeo, não é nada daquilo. Mas o que acontece, você bota ali, outro dia eu tava fazendo um programa, antes do início do Brasileiro, no De Placa, que é lá no canal de Placa todo dia, de segunda a sexta, 10h30 da manhã, e a pergunta que entrou foi assim, a pergunta foi, o Vasco deve se preocupar com o rebaixamento em 2023? Opa, claro. Interrogação. A minha resposta foi, gente, a pergunta que tá ali é se preocupar. Aí eu trouxe um dado estatístico, 73% dos times que sobem caem em até 3 anos. 42% caem no primeiro ano. Então eu falei, sim, ele deve se preocupar. É a pergunta, deve se preocupar?
Cara, uma porrada de vascaíno veio me xingar. Isso é absurdo. Normal. É coisa de urubu de merda, não sei o que. Eu falei, gente, o cara perguntou se devia se preocupar. Eu acho que uma preocupação tem que ter. Irmão, o vascaíno que tá preocupado com isso. Por um acaso, hoje o Vasco tá na zona de rebaixamento. É muito louco. Então, assim. Em crise lá com a 777. Irmão, né, o episódio, assim, o episódio do Abel agora, o episódio do Abel com o celular lá, com o produtor da Globo, com o Spinelli. Aí a gente fez um vídeo lá, Abel errou. O que é uma coisa óbvia. É óbvio que ele errou, tanto que ele pediu dito pelo próprio, ele pediu desculpa no outro dia. E aí era uma avaliação, assim, de os títulos ali, ou o clubismo, não podem proteger o Abel de um erro que é claro. Aí tu olha os comentários, é assim... Quando foi o Caleri derrubando o celular, ninguém falou nada. Pô, mas o falou, Filipão, pô. e falou, Caralho, e o pior que falou, o pior que falou. Não, quando era o Filipão, assim, o cara chuta a caralho um negócio qualquer, fala, onde você estava quando o Filipão não sei o quê? Eu falei, mesmo, eu lá sei onde é que eu tava, mas que foi falado... faculdade, mano. Que foi falado, foi.